Uma reunião de bênçãos. Diferente daquela reunião em que o sofrimento campeava, dilacerando. Aí André Luiz Hilário levanta uma questão. Estamos então diante de um mandato mediúnico? Aulus define que sim. O que é um mandato mediúnico? Mandato mediúnico é o mediunismo, que é a prática mediúnica, com um colorido chamado amor, moral, evangelho. É a famosa palavra mediunato. Palavra estranha. Mas ela foi uma palavra utilizada pelo Espírito, que trata, que cuida, que acompanha essa imensa falange de médiuns. Nos referimos à falange de Joana d'Arc. Sim. Ela se coloca no livro dos médiuns como responsável por acompanhar aqueles que se colocam na condição de se transformar em instrumentos para minimizar a dor. Mediunato. Eles ficam admirados. Então eis que surge uma questão, que eu peço a vênia de vocês para ler um pequeno trecho. Eles vão se referir ao preparo. Então é necessário preparo? Aí Aulus traz uma palavra, uma frase muito utilizada por nós, mas que ela tem uma ascendência de importância transcendente para o trabalho mediúnico. Que no trabalho mediúnico não existe acaso. Que não basta você chegar para a reunião e fazer a prece, não comer carne, em alguns lugares vestir de assim, do outro jeito, pentear o cabelo de outra forma, conversar com as pessoas diferentemente dos outros dias, que aí dá liga. Aí o benfeitor vem e encaixa, como se fosse uma peça numa engrenagem. Os Espíritos definem o seguinte, que a palavra acaso, ela não existe, a não ser no vocabulário dos homens para definir o menor esforço. Então, Hilário faz a seguinte pergunta. Quando o médium se destaca no serviço do bem, ele tem apoio do amigo espiritual? E caso ele queira se tornar refratário a este apoio? Aí responde os Espíritos. Em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade da ação. A Ambrosina, Chico, comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a existência e a magnitude do seu trabalho. Vou resumir que o texto é longo. Chico poderia, mesmo investido de tamanho mandato, cancelar a missão. Aqui está escrito, eu convido-os, porque esse livro está com uma promoção maior do que há 2000 anos. A ler essas palavras majestosas, e os estudiosos fazermos uma conexão com Chico Xavier na década de 70, quando completou a marca de 100 livros editados. Ele diz, pô, Emmanuel, cumprimos a missão.
Emmanuel voltou para ele. Sim, em parte. Em parte como? Veio uma delegação do mundo espiritual superior que define que você foi desapropriado. A sua vida foi desapropriada. Você não tem mais livre arbítrio. 1970. Nós estamos aqui em 1954. Aqui ele tinha 30 anos apenas de trabalho. Ele poderia abandonar a missão. Poderia. Imagine a perda para todos nós. Mas a perda seria maior para ele. Porque André Aulus explica o seguinte, que o médium que abandona a sua missão, ele está, na realidade, traindo a si mesmo. Porque o mandato mediúnico, nós aprendemos isto no livro Mensageiros. Esse não está em promoção. Mas ele é mais fininho, é baratinho também. O livro Mensageiros conta casos de N médiuns que chegam no mundo espiritual falidos. Por que falidos? Porque se comprometeram com um projeto. E o que aperta mais o nosso coração é que o livro conta que a maioria chega falido. Não é uma parcela. E aí o meu coração fica apertado. E eu já começo a fazer conta. Dá vontade de bater um papo com os budistas, porque eles ficam analisando a lei do karma. Para verificar até que ponto que deu para acertar um pouquinho. Porque se a maioria falha, e fazer um exame de consciência perante o pouco que a gente faz, meu Deus. Carlos Alberto, mas eu vou no centro todo dia. Eu nem faço campanha do quilo, eu faço da tonelada. Passe lá, eu sou campeão. Enquanto o povo está com dor nas costas, eu tô que dou passe. Porque eu não vou perder essa encarnação. Aí eu tive pensando hoje à tarde, que responsabilidade falar de mediunidade. Ricardo, não faz isso mais não. E aí, nos ocorreu de ler uma outra obra que essa está em promoção, chamada Novas Mensagens, de Humberto de Campos. Um capítulo intitulado A História de um Médium. Década 1939, Rio de Janeiro. Operário do bem, trabalhador da primeira hora, cheio de virtudes, de habilidades, psicografia, a palestra, pessoa que era envolvente, amiga de todos os momentos, não tinha tempo ruim. Aí o que começou a acontecer com ele? Aplauso. Incenso. Porque a maioria não sabe. Como devemos considerar os médiuns? E os médiuns, por sua vez, que não têm um guia, estão fadados a falhar mesmo. Mas, Alberto, qual que é o guia? Jesus. É Jesus. Mas tem um outro guia que dá para a gente entender melhor. Porque ele está mais próximo da gente. Perdi um emprego. Esse guia está em promoção permanente. O livro dos médiuns. Porque quando nós abrimos o frontispício
do livro dos médiuns está escrito lá, Guia dos Médiuns. Então o médium que não estuda o livro dos médiuns, ele está sem guia. Não é o caso desta casa abençoada. Eu fico tão feliz de vir aqui. Eu vejo as pessoas tão felizes, tão joviais, tão cheias de energia. Eu não tenho dúvida que tudo isso é patrocinado por muita amizade. Primeiro ponto. Não abra mão disso. Porque a família se sustenta na amizade, na solidariedade, na fraternidade. Mas todos aqui são compromissados por estudar Allan Kardec. Então vocês estão bem de guia. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a vida nos facultou a possibilidade de trabalhar no movimento espírita. Nós visitamos muitas casas por estas vastas terras das Gerais. Allan Kardec é um ilustre desconhecido nos terrenos espíritas. Se Allan Kardec é desconhecido, o incenso para o médium é natural. Por quê? Nós trabalhamos na nossa intimidade há milênios a necessidade de ter um sacerdote na nossa vida. Um mago. Um representante de Deus. Isto é, podemos dizer aqui sem nenhuma preocupação, isso é vício do nosso psiquismo. Transferir a santidade para o outro, porque antes isto era conferido, isso era legitimado pelo sistema, pela cultura, pela religião. O representante de Deus. Os outros não eram. Só que nós estamos adentrando o século 21, em que estamos sendo convidados não a buscar os sacerdotes, ou os médiuns, os antigos profetas. Nós estamos sendo convidados a sermos os profetas. Porque somos médiuns. Mas nós precisamos agora tomar consciência disso. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com aquele companheiro que Humberto de Campos conta a história. Ele é o centro das atenções. Então quem não quer bater um papo com um médium? Quem não quer uma consulta com um médium? Nós não estamos aqui querendo, entendam bem, parafusar a mediunidade. Porque existem espíritas que querem calar os espíritos. Existem espíritas que se intelectualizam e passam a ser inquisitores de médiuns. Não é isso. A mediunidade tem que ser tratada com naturalidade. Mas devemos tomar muito cuidado com ela, porque existem muitos perigos que envolvem a mediunidade. Se as pessoas desconhecem esse perigo, os médiuns precisam de ter consciência, para evitar ao máximo, porque o assédio é muito grande. E quanto mais ele se apresenta pela força do trabalho, maiores serão as suas responsabilidades. É a ordem natural das coisas. Agora, a vaidade, ela faz parte ainda, ela é muito contundente dentro da nossa realidade orgulhosa. E muitas vezes acontece que podemos não ter reconhecimento na sociedade, como foi o caso desse médium citado por Humberto de Campos, que era um operário. Ele tinha tanto valor mediúnico que os próprios amigos de tarefa foram incensando, o tempo dele foi se ocupando, daqui a pouco ele não tinha mais tempo para a mulher, para os filhos, daqui a pouco ele começou a faltar do trabalho, daqui a pouco a mediunidade dele se transformou em um sacerdócio remunerado. E existem N formas de remunerar. Como existem muitas formas de nos projetarmos para sermos remunerados.